a iniciar. Então, a gente vai deixar gravado depois no YouTube, e interessante, depois no YouTube ele é muito mais visto, né? Então, a gente tem tido essa experiência das outras mesas que a gente participou. Então, para quem não me conhece, eu sou José Geraldo Lopes Ramos, estou atualmente na presidência da Associação Brasileira de Hospitais Universitários de Ensino, e a gente planejou hoje conversar um pouco sobre a residência da residência médica, né? Então, a experiência de alguns serviços e tentar discutir esse problema que está ocorrendo ao longo dos últimos tempos. E para a coordenação dessa mesa, a gente convidou a nossa diretora, a professora Mônica Neri, que é professora da Universidade Federal da Bahia e do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Salvador. Então, eu vou passar os trabalhos para a professora Mônica para continuar a nossa apresentação dos palestrantes. Então, obrigado, Mônica, pela participação aqui. Está sem microfone, Mônica. Bem, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu quero agradecer a você, José Geraldo, pelo convite para coordenar essa mesa, com essa temática tão importante, tão relacionada ao dia a dia aí dos hospitais que têm atividade de ensino. Então, nós vamos falar sobre a residência / moradia na residência médica e trazer aqui a experiência de alguns hospitais que têm enfrentado essas dificuldades que foram apresentadas pela nova lei, que não é tão nova assim, afinal, a lei de 2011, né, a lei 12.514, de 28 de outubro de 2011, que modificou, né, acrescentou o termo moradia numa lei anterior de 81, que foi a 6.932. Então, somente para contextualizar, para quem não estiver acompanhando de forma mais aprofundada essa temática, o parágrafo 5º do artigo 4º dessa nova lei 12.514, ele fala que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico residente, durante todo o período de residência, entre outros itens, esse item moradia, conforme estabelecido em regimento da instituição. Então, apesar de ser de 2011, a gente tem verificado que essa demanda tem aumentado bastante em relação aos diversos hospitais, e aqui eu vou iniciar a nossa discussão, chamando, então, a professora Kátia Fonseca, que é professora associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, e coordenadora do Conselho de Residência Médica da Faculdade de Medicina também de Botucatu e da Unesp. Boa tarde, professora Kátia. Seja muito bem-vinda. Pode iniciar a temática dessa discussão. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, José. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, agradeço ao convite, né? O convite foi para o professor... Já o professor titular agora, o André Balbi, que é o superintendente do Hospital das Clínicas, né, de Botucatu, que é um hospital universitário de ensino, e por conta aí da minha trajetória, atualmente coordenadora, mas já há 4 anos na coordenação da residência, ele pediu que eu representasse. Então, eu fiz uma breve apresentação para mostrar um pouco a nossa situação e até situar um pouco vocês aí sobre o nosso hospital e a nossa residência. É uma coisa bem breve, vou compartilhar, vamos ver se vai dar certo, que nos testes estava dando tudo certo. Ó, aí vocês vão me falando. Entrou tudo bem? Entrou em tela inteira para vocês? Entrou. Ah, que bom. Tá? Então, a residência médica da Faculdade de Medicina, ela ocorre... Ai, faltou um L. Na maior parte do tempo, né, ligado ao Hospital das Clínicas de Botucatu. O Hospital das Clínicas, ele era da Faculdade de Medicina, e em 2015 ele passou a ser autarquia do Estado, tá? Então ele não é mais um hospital da faculdade, mas continua sendo o nosso principal parceiro e o nosso principal palco
de ensino. Então, contextualizando um pouco, todo mundo já sabe, a residência na lei de 81, é uma modalidade de ensino de pós-graduação, né, para méritos. Então, sendo isso é importante depois para a gente dizer da onde que a gente vem com essa questão aí da moradia, no nosso caso, o auxílio moradia, né, faz parte desse contexto da gente ser de um município no interior de São Paulo, né, uma cidade atualmente com 120 mil habitantes. E esse é o nosso complexo, que tem um campus, que é o campus de Rubião Júnior, que tem outros cursos, outras instituições, e os prédios da Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e todo o complexo que ele possui, né? Esse seria, então, o nosso prédio principal e o nosso principal cenário de ensino, mas a gente tem outros palcos, né? A gente tem, além do Hospital das Clínicas, o nosso maior de todos, um centro de saúde escola, com 2 unidades ligadas à Faculdade de Medicina, Hospital Estadual de Bauru, que também está sob a coordenação do Hospital das Clínicas de Botucatu, assim como o Hospital Dia, né? A gente tem alguns cenários externos, como Jaú, Hospital de Base de Bauru, Hospital Estadual de Bauru, e as unidades básicas de saúde, 2 pronto-socorro, sendo um adulto e um pediátrico. Mas grande parte do nosso ensino ocorre realmente dentro do Hospital das Clínicas. Como todo programa, a gente segue a Comissão Nacional, regulamenta os nossos programas, descredencia e avalia periodicamente, assim como a gente também é ligado à CEREM, que é a Comissão Estadual de Residência Médica do Estado de São Paulo, aí também com as suas funções e, dentre delas, todo o apoio que ela dá para as Coremes, para as nossas atuações e para as nossas assessorias jurídicas, entre outras. A residência médica da nossa instituição, no ano de 2013, ela foi reconhecida como uma pós-graduação lato sensu, junto à reitoria da Unesp, né, que é a Universidade Estadual do Estado de São Paulo. Então, nós, com isso, avançamos aí em alguns outros benefícios para os nossos graduandos. E financeiramente, então, a gente é ligado, majoritariamente, nosso financiamento vem da Secretaria Estadual de São Paulo, né? Eu vou mostrar os números daqui a pouco, seguido aí pela pró-residência do Ministério da Saúde. Teve alguns anos que a gente teve 1 ou 2 bolsas da própria instituição, da própria Unesp, e a gente tem algumas bolsas de outras instituições particulares, num número muito pequeno. Atualmente eu vou mostrar, mas acho que são 3. Tá? Qual que é o nosso histórico, então, de residência? A gente começou em 1969, há exatos 53 anos atrás, com 4 programas e 8 residentes de cirurgia geral, de clínica médica, de pediatria e dermatologia. Tá? E a gente foi crescendo, atualmente nós temos, então, 40 especialidades, 22 áreas de atuação e 656 vagas credenciadas. Temos cursando 476 residentes, né, R1, R2, R3, R4 e R5, né, dos poucos programas que tem R5, neurocirurgia, cirurgia cardíaca e cirurgia plástica. 105 bolsas nossas são do 368. A gente então tem para todos os residentes o acréscimo do auxílio moradia, né, no valor de R$ 397,02, e eu vou dizer de onde que veio isso daqui um pouco. Então, os nossos residentes, tanto os nossos pró-residência, quanto os nossos secretarias, como os 3 particulares, a gente paga o mesmo valor de bolsa
4.106, e o mesmo valor de auxílio moradia, inclusive os nossos das áreas de atuações, porque como a Unicamp, por exemplo, ela paga um auxílio moradia, que é de R$ 450, para os residentes, exceto os de área de atuação. A gente paga para todos, e as bolsas da Secretaria de Estado, na realidade, elas são pagas quase 85% do valor pela Secretaria de Estado, e a Unesp faz a complementação. Isso é um acordo da Secretaria de Estado com a universidade, de aí em torno de uns 15 anos atrás, esse acordo. Qual que é o histórico que fez com que a gente tivesse já, desde 1985, o pagamento do auxílio moradia, né? Em 1984, tem um documento que eu até tive acesso, é bem legal, de uma solicitação para o reitor da universidade do pagamento do referente a 20% do valor da bolsa. Por quê? Como eu disse, Botucatu, uma cidade do interior que atualmente tem 140 mil habitantes, em 1984, ela não tinha, por exemplo, nenhum hotel, quase nada de moradia. Então, os residentes, eles dormiam e tinham moradia dentro do hospital, desde o início da residência, em 1969, né? Então, a gente tinha vários residentes morando dentro do hospital, e no ano de 84, as vagas para esses residentes eram 41, e, na realidade, já em 1984, havia 156 médicos residentes. Então, se começou a discussão de que não era justo que 41 tivessem onde morar e os outros não tivessem nada. Além do fato do hospital estar querendo ampliar os seus espaços de assistência e tirar os residentes de dentro do hospital, né? E, inclusive, com custo menor, porque tinha rouparia, tinha serviço de cuidado com esse quarto, com tudo. Então, a partir de 1984, houve, então, um parecer favorável da assessoria jurídica da Unesp para que se fizesse uma avaliação orçamentária. Já nessa época, a Unicamp também fazia o pagamento do auxílio moradia, e isso, então, foi implementado na faculdade desde 1985. Naquela época, com esse valor de 20%, que de uns tempos para cá, nunca mais foi reajustado. Tá? Então, eu até preparando isso, percebo que a gente precisa, talvez, abrir essa discussão de valor novamente com a reitoria. Tá? E em 1991, no estado de São Paulo, um decreto do governador Fleury, identificando a lei de 81, passou a sugerir que o valor da bolsa do auxílio moradia fosse 0,30 do valor da bolsa. Tá? Então, esse é um decreto do governador de estado que veio, então, corroborar o que já estava sendo feito, e assim continuou. Né? Então, como a Mônica disse, em 2011 veio esse artigo 4º da Lei 6932, que passou, então, a estabelecer a questão da moradia, e essa moradia em conformidade com o estabelecido em regulamento. Né? Então, a gente tem um entendimento, né, de que o recebimento do auxílio moradia, num percentual do valor da bolsa, ele é possível de ser realizado ao invés da oferta da moradia em si. Né? E a sugestão sempre que a gente busca é esses 30%, que na realidade não é o que a gente faz. E no nosso regulamento, então, foi revisto em 2019, consta os deveres e os direitos e a questão do auxílio moradia no nosso regulamento. Desde o ingresso que a gente recebe os nossos residentes, eles têm acesso a esse regulamento, eles são cobrados do conhecimento disso, né? Tem QR Code, tem página da faculdade, né? Então, dentro da página da faculdade, no nosso setor da residência, a gente tem o regulamento. E já antes do ingresso dos nossos residentes, a gente faz constar nos nossos editais, né, que a gente vai pagar a bolsa,
segundo a Secretaria de Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde, mas também que a gente vai pagar o auxílio moradia, tá? Então, os nossos candidatos já têm acesso a isso no edital, né? Só para aí, então, vender um pouquinho o nosso peixe, para quem não conhece, o nosso processo seletivo, ele se realiza sempre em 2 etapas, uma prova objetiva e uma prova prática com estações e computador. Nós só não realizamos nos últimos 12 anos, a gente só não realizou no primeiro e no segundo ano da pandemia. Este ano nós estamos voltando com a prova prática no nosso processo seletivo. E a gente, então, tem a COREME, que é o Conselho da Residência Médica da faculdade, do qual eu coordeno, ele é um órgão assessor da congregação, e a COREME da Unesp também tem a nossa COREME como presidente e vice, porque na Unesp nós somos o único curso de medicina, tá? Então, a gente também tem uma COREME Unesp, que é ligada à pró-reitoria de pós-graduação. A gente passa a clareza dos residentes que todo e qualquer problema eles têm que se fazer interlocução com os preceptores, com os supervisores e também a nossa COREME, né? No nosso conselho, a gente tem cadeira para os residentes, então o regulamento foi discutido com eles, sempre eles estão representados. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não recebeu e nem pretende receber nenhum recurso sobre o auxílio, tá? Então, até conversei um pouquinho com a Mônica, que eu ia tentar identificar, né, o que a gente tem feito, a forma como a gente tem feito, e isso, a princípio, parece ter deixado os nossos ingressantes tranquilos, porque nós não, até esse momento, não temos e não pretendemos ter nenhum recurso sobre a questão do auxílio moradia, tá? A gente se dispõe, mostra a COREME para eles, está sempre se reunindo mensalmente, né? Tem aí as nossas características. Os nossos residentes têm todas as estruturas que são previstas pela Comissão Nacional, eles têm acesso a refeitório e outras coisas que a gente consegue por conta de ser considerado um programa de pós-graduação da reitoria, né? Então, era isso mais ou menos que eu trouxe aí para apresentar para vocês, para a gente poder abrir o debate no entendimento aí de como a gente está fazendo. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Ok, professora Kátia, muitíssimo obrigada por sua apresentação, pela clareza, objetividade, pelas informações que nos foram trazidas. Eu acho que vai servir de um bom respaldo para que a gente possa aqui discutir, pensar em possibilidades, vislumbrar, né, soluções possíveis que possam ser avançadas em relação a essa temática. Eu queria agora chamar o professor Alexandre Holthausen Campos, que é médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência médica em Medicina Interna e Cardiologia pelo Hospital das Clínicas, Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado também na Universidade Federal de São Paulo, pós-doutorado em Biologia Cardiovascular, e atualmente superintendente de ensino da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Ele também é diretor executivo, desculpe, ainda não, mas acho que a gente está vendo futuro, né, José Geraldo, mas ele participa ativamente das reuniões conosco da Abrauê, e é um prazer ter o senhor aqui nessa mesa redonda. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vocês me ouvem bem? Sim. Obrigado. Vocês enxergam minha tela? Sim. Ok. Bom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar dessa discussão, que no momento ela é muito importante para a gente. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso programa e vocês vão entender por que esse assunto tanto nos preocupa. Aqui na tela vocês enxergam uma das nossas unidades aqui no Morumbi, e aqui embaixo é o nosso novo prédio de ensino e pesquisa.
Então, eu vou tentar mostrar como é o nosso programa de residência, a evolução do programa de residência médica e multiprofissional, a estrutura destes programas, como é que é a nossa forma de financiamento e como nós estamos enxergando o assunto moradia e a proposta que vem sendo feita na nossa instituição. É importante ressaltar que o Einstein ele é uma sociedade privada, filantrópica e sem fins lucrativos. Então, isso significa que o nosso acesso a fontes de financiamento ele é restrito e é predominantemente com recursos próprios. Nós não temos acionistas para os quais a gente distribua lucros ou dividendos, e todo recurso gerado na instituição precisa obrigatoriamente, por lei, ser reaplicado na instituição ou mantido na forma de caixa para aplicação futura. E isso tem implicação direta também no nosso programa de residência, que é mantido prioritariamente pela instituição. Então, nessa imagem, vocês conseguem ver a evolução dos nossos programas de residência ao longo dos anos. Ao contrário do que a professora Kátia mostrou, o nosso programa ele é bastante jovem. A gente vê que o primeiro programa surgiu em 2004, na época o programa de terapia intensiva, e nós passamos a ter um segundo programa somente em 2007. Em 2012, a gente teve o aparecimento do primeiro programa de residência multiprofissional, e aqui em 13, 14 e 15, especialmente impulsionado pela lei dos mais médicos, que é a lei no qual o nosso curso de graduação em medicina se baseia, aí sim nós tivemos um crescimento maior do nosso número de programas de residência, também houve um acréscimo nos programas de residência multiprofissional, e é assim que nós nos encontramos em 2022. Esse N que a gente vê aqui, ele deixa fora os programas de R4, R5 e até R6, porque por conta da lei, estes médicos ou profissionais de saúde são considerados aprimorandos, e esta regra de moradia não se aplica para eles. Isso também vale do ponto de vista da Bolsa. Aqui à direita a gente tem o número de médicos residentes ativos ao longo do tempo. Então, em azul escuro, médicos, em azul mais claro, profissionais de saúde não médicos, e aqui a gente tem um corte até 2022, e depois uma expectativa de crescimento do programa, já que a gente tem cursos que ainda ou não estão maturados em termos de programas novos ou em termos de implementação total das vagas ao longo do tempo. Mais uma vez, aqui a gente deixa fora os programas de aprimoramento R4, R5 e R6. E aqui embaixo algumas notas explicativas. De 19 para 2020 nós não lançamos novos programas, mas ampliamos o número de vagas em algumas especialidades consideradas estratégicas, incluindo clínica médica, cirurgia geral, medicina da família, anestesiologia e pediatria. E em 2021 nós tivemos um novo programa uniprofissional, a fisioterapia hospitalar, e assim nós temos hoje 22 programas de residência médica. Nós temos um pedido já formulado para ampliação de vagas em alguns dos programas e um programa novo de psiquiatria, ampliação de vagas em 6 programas existentes e um programa novo de psiquiatria para 2023. Estamos aguardando visita de inspeção para esta análise. Essa é a distribuição dos nossos programas. Nós temos um conjunto de programas clínicos, um conjunto de programas cirúrgicos, 3 programas em pediatria, 2 programas em outras áreas, e nós temos aqui 6 programas, na verdade 5 multiprofissionais e o de fisioterapia profissional, e esses asteriscos que a gente enxerga aqui são programas que a gente tem bolsa pública, parcial ou completamente preenchidos por bolsas públicas. Então, no caso, por exemplo, de medicina de família e comunidade, todas as bolsas são públicas.
Em todos os outros casos, apenas uma parte é de bolsa pública e o resto de bolsas privadas. E estes programas que não têm asteriscos, como terapia intensiva, hematologia, cardiologia, oncologia, eles são completamente financiados pela própria instituição. Então, somando todos esses programas, 240 residentes, 40 preceptores, 48% de bolsas públicas, 52% de bolsas privadas, de novo, totalmente custeados pela instituição. Esse é o modelo de governança desse programa. Então, nós temos, como em todas as outras instituições, a Comissão Nacional de Residência Médica e uma COREME. Aqui no lado direito nós temos a estrutura administrativa do Instituto de Ensino Einstein, que eu atualmente dirijo, e que responde à Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que é essa sociedade filantrópica. E aí nós temos aqui a figura do supervisor do programa de residência, ele é voluntário, ele não é remunerado. Nós temos aqui os preceptores, e todos eles são remunerados CLT e recebem um valor equivalente a 2 bolsas de residência por uma carga horária de 120 horas mensais. Nós temos os médicos residentes e nós temos um grande número de colaboradores na instituição para este conjunto de programas. No caso da residência médica, são médicos do corpo clínico, e aqui no caso da multiprofissional, nós temos aqui a Comissão Nacional de Residência Médica em Saúde, multiprofissional em saúde, também temos uma comissão local, o resto da estrutura é muito parecida. Aqui nós temos a diferença que, ao invés de ter um preceptor, nós temos esta figura do tutor, porque este programa comporta indivíduos de múltiplas áreas. Eu posso ter enfermeiros junto com psicólogos, junto com fonoaudiólogos. Então o tutor, ele tem uma dessas especialidades, mas ele se encarrega de entregar o programa, e aí em cada área por onde esses residentes passam, nós temos então os especialistas em cada área. E assim como a gente viu lá que tinha o corpo clínico, aqui nós temos o corpo de colaboradores em outras áreas da saúde, apoiando o programa. Então aqui nós temos essa lista. A gente vê aqui que a gente tem mais de 500 colaboradores ou associados que também trabalham pro bono, não são remunerados, mas desta longa lista, obviamente, nós temos mais da metade destes médicos residentes com bolsas pagas pela instituição e estes 34 preceptores. E aí no programa Multi nós temos 45 residentes que são remunerados pela instituição e todos os tutores destes programas. Aí vocês já começam a ver porque que a parte financeira ela é uma preocupação assim que a gente começa a falar de moradia. Esse aqui é um exercício que ele envolve números reais e projeções que a gente faz por conta da moradia. Então, como eu mencionei para vocês, nós temos as bolsas e nós temos os salários de preceptores, e aí nós temos uma outra fonte aí de custo para a gente, que é o programa COAPS. Eu não sei se todos estão familiarizados, mas toda vez que um aluno de escola técnica que nós temos, de uma das graduações, de uma pós-graduação, ou lato sensu, ou da residência médica ou multiprofissional, roda em qualquer campo de estágio público, incluindo aqueles campos de estágio que estão sob a gestão do Einstein, nós pagamos um valor de hora aluno para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, este valor estimado para 2023 é da casa de 5 milhões de reais, cerca de 2 milhões e meio de reais por conta do programa de residência médica. Isto é natural, porque os residentes ocupam grande parte do dia nessas unidades, e o valor da hora aluno é maior para residentes e para alunos de medicina. Acho que está cerca de R$6 por hora por residente. Imaginem que o residente tem 60 horas semanais. Então, isso explica este valor e entra na nossa conta. Isso tudo é custeado pela instituição. Eles rodam dentro das unidades privadas do Einstein, aí nós não temos esses custos, mas nós gerimos para a prefeitura 2 hospitais públicos, do Emboimirim e da Vila Santa Catarina. Os nossos residentes rodam lá, mas nós temos de remunerar a prefeitura. Nós temos mais 25 unidades públicas de saúde que estão sob a gestão do Einstein. Os residentes rodam lá também e a gente remunera a prefeitura por cada hora que esses residentes permanecem lá dentro.
E aí nós temos aqui na simulação um acréscimo de custo para moradia. Então a gente vê aqui uma evolução que começa em 2018, e nós temos aqui o custo do programa. Aqui a escala à esquerda está em milhões de reais. Então a despesa aqui na linha vermelha, sem a moradia, deste ano é de cerca de 13 milhões de reais aos cofres da instituição. E a gente começa a simular que a partir de 2021, o acréscimo de moradia, e para fins aqui do exercício, nós estimamos esse custo de moradia em 1/3 do valor da Bolsa de Residência. E aí a gente vê esta projeção até 2026, quando os números começam a se estabilizar novamente, considerando já que o Ministério da Saúde e o MEC aprovem e as comissões de residência aprovem todas as vagas que nós solicitamos. A gente vê aqui um crescimento em vermelho do programa sem a moradia. Então nós vamos chegar em 2026 com um custo de cerca de 23 milhões, e se a gente aplicar este 1/3 do valor da Bolsa de Residente para todos os residentes, nós chegamos a 30 milhões. Então nós estamos falando de 7 milhões adicionais para custeio do programa de residência, né? Então, obviamente, esses valores são altos e ficam ainda mais altos, lembrando que aqui a residência não traz qualquer fonte de receita para a instituição. Nós não contamos com o residente como força de trabalho que substitua algum indivíduo remunerado na instituição. Então, eles obviamente participam diretamente das atividades assistenciais, mas nós trabalhamos num regime onde, não havendo residente, o serviço precisa funcionar da mesma maneira, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, nós não temos nenhum saving, nenhuma redução de gasto por conta da existência do residente. A gente escolhe fazer o programa de residente por uma questão de missão institucional e de estratégia do programa de ensino. E aí, quando a gente começa a olhar a legislação, eu não vou repetir o que já foi falado, a gente tem aqui a observação da lei de 2011, e aí nós temos uma nota destes organismos aqui, de 2021, do CESUMEC, que diz que é responsabilidade da instituição de saúde responsável pelo PRM o oferecimento da moradia por meio de regulamento próprio, e que cabe a inserção no regimento do programa de residência médica. Eles não definem com relação ao multiprofissional, estas regras no regimento. Já em 2022, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, ela coloca no seu edital de residência médica as informações. Então diz que caberá às instituições executoras dos programas de residência realizar um estudo socioeconômico dos candidatos, de forma a ter uma classificação dos interessados à moradia. E aí que pode ser considerado, não obriga que se considere, mas pode ser considerado, renda familiar, despesa familiar, nível de instrução familiar, a área, o tipo e característica da moradia familiar. E coloca ainda que caberá à instituição executora e à Coreme criar regras para a concessão de moradia, ficando sob sua responsabilidade o controle. Então, se a gente olha o conjunto de regras, leis, de notas explicativas, a gente vê que a moradia é uma obrigação, deve ser regulada ou regulamentada por regimento, e que as instituições são livres para escolher como fazer esse programa dentro de normas a ser definidas. E aí a gente traz aqui uma reflexão sobre a diferença entre moradia e auxílio moradia, né? Então, a moradia, ela é coberta por lei. O auxílio moradia em pecúnia, em dinheiro, ele é uma adaptação da lei no nosso entendimento. A aplicação correta do benefício seria a oferta de moradia, e a oferta de auxílio moradia poderia ser questionada conforme a assessoria jurídica que a gente contratou. Confesso que eu não entendo os porquês disso, mas isso é o que os advogados dizem. A moradia implica em um local físico, obviamente o auxílio moradia na forma de dinheiro não. A instituição precisa se preocupar com uma zeladoria, no caso de uma moradia, e quando ela
quando ela oferece dinheiro, aí isso estaria eliminado. A cobertura da moradia ela poderia ser parcial para aqueles residentes que realmente precisem. No caso do auxílio moradia, não há como fazer essa separação e todos receberiam o recurso. E aí o custo, obviamente, fica maior se a gente oferece dinheiro para todos os residentes, ao invés de privilegiar aqueles que realmente tenham necessidade da moradia. Nós levantamos também como é que andam as liminares e os recursos impetrados às diferentes coremes no estado de São Paulo. Então, aqui a gente tem uma distribuição em termos de tamanho de programas. Essa conceituação de grandes ou muito grandes vem das próprias coremes. Então, nós temos aí vários programas que são relativamente pequenos e 15% dos programas que são chamados de grandes ou muito grandes. Em número de programas aqui, né? Aqui programas com mais de 50 especialidades. Aí aqui a gente tem número de residentes e a distribuição é mais ou menos parecida. Aqui programas com mais de 500 residentes, nós nos enquadramos aqui entre 101 e 500 residentes. E aí aqui a gente vê destes que responderam o questionário com relação a liminares, né? Então a gente vê que as liminares elas se espalham por todos os programas, independentemente do seu tamanho. Nós temos 30 coremes que têm entre 1 e 10 liminares, 7 coremes com entre 11 e 30 liminares, e uma coreme com mais de 30 liminares. Isso provavelmente é um programa muito grande, eu não tenho aqui a identidade desses programas. Esse levantamento foi feito em abril de 22, provavelmente ele já está ultrapassado e nós já devemos ter mais liminares. Mas a gente vê que é um problema mais ou menos difuso, e ao contrário do que a professora Kátia falou, nós temos aí, no caso dela, ela é feliz que ela ainda não teve nenhuma liminar. Nós já temos 2 aqui para chamar de nossas, e um número grande de programas com liminares. E aí a nossa consultoria jurídica chegou a esse seguinte parecer. De fato, a lei federal tem eficácia limitada e, por isso, o regulamento elaborado pelo MEC é essencial, já que dará parâmetros para o normativo das residências. Por isso, a importância também de se fazer um regulamento interno, prevendo quais são os direitos e deveres dos residentes. Esse direito, caso ofertado, deveria ser in natura, um local de moradia, e não em pecúnia, dinheiro para moradia, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte, já que a residência tem caráter educacional e não laboral. E aí este é outro ponto que eu trago como uma coisa muito importante. Nós somos uma empresa, os nossos colaboradores são CLTs e nós estamos, então, submetidos às regras de CLT. O nosso preceptor, por exemplo, recebe salário no CLT, o nosso residente recebe bolsa, então tem caráter educacional. E, portanto, como tem caráter educacional e não laboral, não deve usufruir de ganhos maiores que os pactuados. Então, no futuro, nós estamos considerando a oferta de moradia e não de dinheiro para uma parte dos residentes e não para o todo. E aí nós teríamos critérios de elegibilidade que são financeiros, localização geográfica para residentes que tenham como o seu domicílio não a cidade de São Paulo, uma disponibilidade de vagas destinadas, uma regulamentação interna e uma abrangência tanto do programa de residência médica quanto do programa multiprofissional. Nós não pretendemos fazer distinção. E isso, obviamente, vai ter uma implicação significativa no número de residentes que nós conseguimos comportar e, certamente, na expansão do nosso programa de residência e, possivelmente, até no tamanho atual do nosso programa de residência. Então, essa é a nossa análise de momento, e eu estou à disposição para discutir o assunto. Obrigado. Ok, professor Alexandre, muito obrigada por sua apresentação, pelas informações que nos trouxe de um hospital que tem também uma experiência, embora recente, no âmbito da residência, mas que vai ser muito importante nessa discussão aqui trazida, em função de algumas iniciativas já indicadas, né, já aqui apresentadas
e assumidas pelo hospital em relação a essa questão da moradia dos residentes. Temos aqui algumas questões, mas eu gostaria de combinar com o grupo se a gente poderia deixar essas questões para o final, não é? O que vocês acham? Pode ser? Eu acho que a gente fica com a discussão integrada até entre os 3 palestrantes, e aí a gente otimiza mais o nosso tempo e a nossa discussão. Então, muito obrigada, professor Alexandre. Eu agora gostaria de chamar a professora Simone Guaraldi, que é médica pesquisadora da seção de endoscopia do Hospital do Câncer 1 e programa de carcinogênese molecular do INCA, e também coordenadora da área de ensino médico do INCA. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco. Estamos aqui atentos à sua fala, à sua apresentação e à experiência da senhora nesse tema. Obrigada. Eu queria agradecer o convite para falar no grupo. Eu tenho participado do grupo tem mais ou menos, acho que cerca de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e tem sido bem enriquecedor esse contato com os outros colegas, falando sobre outras coremas, outras residências, outras instituições de ensino. Acho que a gente compartilha de alguns problemas iguais e algumas soluções diferentes. Então, assim, eu acho bacana essa parceria, a visão diferente de cada um. Eu vou só fazer uma introdução sobre o Instituto Nacional de Câncer, bem simplificada, até porque os colegas fizeram uma introdução fantástica sobre as outras instituições. Então, só para colocar o contexto, né, da nossa instituição, que é uma instituição, ela é pública, ela é dedicada para um foco de ensino, né, que é o relacionado à oncologia. Então, tudo que é ao redor da oncologia, a nossa instituição, ela abarca, né? Nós temos cerca de 80 anos de existência, 70 dos quais nós temos residência médica. Então, aliás, 71, precisamente. Então, a nossa residência ela já é um pouquinho velha, mas ela começou engatinhando e, aos pouquinhos, ela foi ampliando, ela começou exatamente com o ensino em residência médica. Hoje nós temos 26 programas, e ao longo do ano a gente tem cerca de 500, 520 alunos. E esses alunos, muitos dos quais, eles vêm de outras instituições passar aqui os seus rodízios. Nós temos, no momento nosso, ativos cerca de 187 alunos nossos, entre R1, R2, R3 e R4. Dos outros alunos, além da residência médica, eu achei interessante, porque eu achei muito importante o que os outros colegas colocaram a respeito dos outros alunos não médicos, ou médicos de outras áreas até, que não a residência médica. Por exemplo, nós temos um programa de fellow, o programa de fellow também, ele tem cada vez mais tido importância dentro da nossa área, da nossa missão de ensino, porque é uma área mais avançada, vamos colocar assim. Então, além dos residentes, nós temos os alunos dos cursos de aperfeiçoamento nos moldes fellow. Nós temos alunos da área multiprofissional, que é uma área muito, muito importante dentro do INCA. Nós temos alunos da pós-graduação. Hoje nós temos 2 programas de pós-graduação, a pós-graduação em oncologia, a pós-graduação na área de cancerologia, que é uma área que é uma pós-graduação profissional, e nós temos uma área técnica, de formação de técnicos. Então, entre todos os alunos, o INCA hoje ele recebe cerca de 720 alunos, e nós lidamos com essa natureza. Nós temos cerca de 3 alojamentos. É importante também o que o colega Alexandre colocou a respeito de não pecúnia. Nossa política não é pagamento de bolsa moradia, de auxílio moradia. Nós oferecemos moradia, por isso que foi um foco já de alguns anos de instituir a moradia em alojamentos. Então, por causa disso, nós temos hoje 3 alojamentos de grande porte, são prédios grandes, e que acomodam prioritariamente os residentes, por uma questão de necessidade de cumprir lei, mas que hoje, por similaridade, esse alojamento ele inclui a área multiprofissional. Além disso, hoje, a gente também estende esse benefício na medida do possível, e na medida que a gente tem o espaço vago, para os alunos fellow, e
E, além disso, nós temos alunos da pós-graduação e alunos da área técnica, que eventualmente também são abrigados nesses alojamentos. O critério, a princípio, que a gente utiliza é o critério de localização geográfica, exatamente esse é um critério técnico, a gente sempre tem essa observação. E hoje nós temos, para organizar a parte de ensino desses alunos, nós temos a nossa área médica, aí especificamente na área médica, nós temos a área de atenção ao ensino médico, e abaixo dessa área nós temos os supervisores e os preceptores. Todas as pessoas que lidam com o ensino, eles não são remunerados especificamente por essa atividade. Então, o financiamento de toda a atividade na instituição, no Instituto Nacional do Câncer, ele é provido público, ele é público. Então, nós exceto pela... é direto, e a gente tem também a parte da pesquisa, que recebe bolsa por via da pesquisa, mas também público. Então, além disso, para ainda colocar nesse contexto, antes da gente mostrar o que a gente tem feito em termos de ações relacionadas ao cuidado do alojamento, que a gente já sabe, já viu bem por que esse cuidado ele é necessário, né? A gente tem em lei da residência específico, essa ação específica. A nossa instituição ela tem 4 hospitais. Nesses hospitais, esses alunos rodam ou estão abrigados dentro dos programas. Além disso, deixa eu ver, eu tinha separado aqui, não, exatamente isso que eu falei. Então, são alunos da residência médica, alunos da área multi, alunos técnicos, alunos da pós-graduação. Então, a gente vai mostrar aqui o que a gente tem feito. Peraí, vamos ver se vai dar certo. Vamos naquela hora dele. Aqui. Todos estão vendo? Sim. Ok, beleza. Eu vou passar aqui, se não passar, vocês me avisam, por favor. Vê se passou. Passou. Beleza. Então, no momento em que esse aluno ele é recebido para confirmar a sua matrícula da residência médica, há cerca de mais ou menos um ano, em função até dessa discussão sobre alojamento, nós instituímos um documento em que o aluno lê, existe um regimento, eu vou mostrar, mas ele lê, ele tem acesso a esse regimento, e isso é livre para ele ter, baixar e ter para si, mas ele lê e ele especificamente ele diz que ele está ciente tanto dos direitos dele quanto dos deveres. E aí a gente destaca que entre os deveres, ele precisa saber que se ele não ocupar essa vaga de pernoite por pelo menos 5 dias na semana, ele perde o direito a essa vaga. E aí a gente tem algumas regras, como observação de entrada, observação de saída. Ele tem momentos em que ele pode estar fora dessa moradia, e a gente vai mostrar, e isso é um direito dele também. Então, essa é uma parte do documento, em que ele, então, lê, ele assina, ele preenche, ele declara que ele tem conhecimento e diz que ele, naquele momento, ele não tem interesse de solicitar vaga. Porém, se ele... no dia seguinte, por qualquer motivo, ele precisar ser abrigado, porque ele precisa dessa vaga, ele também tem o direito de pedi-la. Abaixo desse documento, a gente tem uma sequência de assinaturas de pessoas que vão ali, desde a secretaria até o programa, que vão dar ciência a esse documento. Ao lado disso, nós temos esse regimento. No regimento, são vários capítulos que vão falar desde o objetivo desse regimento. Esse regimento ele vai dissertar sobre o uso dos 3 alojamentos, que como eu falei, vão ser por todos os discentes. Ele não é exclusivo à residência, então ele vai falar desde o motivo, a finalidade, aonde se localiza, quem toma conta, quem faz o quê, e como se cuida desse alojamento, quais são as regras, quais são os direitos dele, quais são as regras para o uso, o que acontece se ele não utilizar daquela maneira como está dizendo no regimento, e fala sobre casos omissos. Desse regimento, eu gostaria de mostrar, de destacar
que o residente ele tem a opção do que a gente chama de vagas para o alojamento permanente, que é aquele em que ele vai habitar exatamente por pelo menos 5 dias na semana, porém, existe também a opção de vagas do alojamento ocasional. E qual é a diferença? E a gente explica isso para ele na hora. Muitos residentes, quando chegam na secretaria, eles têm ciência de que eles têm direito do alojamento, porém, eles não entendem essa diferença. E muitos deles, ao entenderem essa diferença, optam por não ter o alojamento. São pessoas que, por exemplo, são naturais do Rio de Janeiro, ou habitam na cidade, e, eventualmente, quando estão no hospital, sai tarde de um plantão, precisa de hoje para amanhã ficar, porque tem uma série de coisas para fazer, que amanhã é importante chegar cedo no hospital. Então, eles precisam dessa vaga ocasionalmente. Então, existe uma regra em que eles solicitam essa vaga, esses quartos ficam separados sempre no alojamento 1, que é exatamente aqui do lado da instituição, e aí ele vai ficar ali naquela vaga ocasional que está sempre ali disponível para esses alunos. Então, isso é importante, porque uma coisa que a gente reparou é que, ao entender a diferença entre alojamento permanente e alojamento ocasional, muitos dos alunos entendem e optam até pelo uso ocasional, porque sabem que vão ter esse direito. Entendem que a prioridade das vagas são para os residentes que habitam fora do Rio de Janeiro, e aí esse seria um critério, como eu já ressaltei. Existem regras para esse candidato entrar nessa vaga que ele solicitou. Ele tem 3 dias a partir do momento que ele é autorizado para ele ocupar essa vaga. A partir de 3 dias, se ele não ocupa essa vaga, e se o número de pessoas que a gente tem pedindo vaga é maior, então a gente vai ciclando, quer dizer, ele perde o direito e ele então fica no fim da fila e a gente então passa para o próximo aluno. Ainda, outra parte importante, e ele entende isso tudo é explicado para ele. Ainda importante, ele entende que aquele uso é efetivo, ele precisa ser efetivo da vaga, e que o não cumprimento dessa regra faz ele perder o direito. Ele, como eu falei, ele tem direito a ausências autorizadas, entre as quais a mais importante é a próprias férias, quando ele tem esse direito, que já está programado, a vaga dele é reservada, ele tem o período dele normal, e aí ele fica guardada a vaga dele. Outro momento em que ele também tem essa ausência autorizada, obviamente, é quando, por exemplo, ele tem alguma licença por qualquer motivo natural, então ele também tem a sua vaga guardada. Mas isso tudo é avisado para a administração, tudo isso é acordado entre as áreas, o programa, a área administrativa e a área administrativa nossa, de ensino, e a administrativa dos alojamentos. É obrigação do discente, então a gente tem uma lista de obrigações que ele precisa fazer, que ele precisa usar o crachá, ele tem que respeitar a lei de silêncio, que isso é importante, ele tem uma regra para poder cuidar dos seus próprios pertences, ele precisa zelar do cuidado, então são feitas visitas periódicas a esses quartos, para que a gente perceba que aquele quarto está sendo bem cuidado. Nós já tivemos situações em que o quarto não era bem cuidado, para a gente ser mais simples, então, e a gente teve que abordar o aluno e perguntar o que estava acontecendo e conversar com ele para que aquilo ali não acontecesse. Foi feita a correção do quarto e tudo, dos itens que estavam avariados, mas a gente conversou com eles. Então, essa parte é uma parte que tem que ter uma interação muito grande com o próprio aluno e a própria administração, e sempre com o nosso apoio. Ele pode, em função dessas situações que ocorrem em relação ao alojamento, receber uma advertência por escrito, um desligamento do alojamento por uma situação chamada de infração grave, e aí ele pode ter tanto atenuante quanto ao próprio agravante dessas situações. E aí, destacando as situações que são atenuantes, é quando ele, então, ele mesmo, de própria vontade, ele explica o que aconteceu, por que aconteceu aquela determinada coisa, enfim, então a gente tem uma conversa até para poder entender o lado do aluno também. E, como vocês veem, tem outros itens. Agravante seria o contrário, quer dizer, a gente, então, explica ele, faz a notificação, faz a advertência por escrito, e ele reincide naquele próprio dano que ocorreu no alojamento. Então, e por que eu coloquei esses dados aqui? Porque as regras
do uso do alojamento, como o alojamento não é um bem dele, ele é um bem público, ele é um bem que está sendo oferecido a ele, é um benefício que está sendo oferecido a ele por meio de uma instituição pública. Então, ele precisa zelar por esse bem. Isso é importante, porque senão a gente não dá a dimensão da responsabilidade que o aluno tem que ter em relação a essa moradia. Isso. Então, peraí, deixa eu só voltar aqui no início. Então, eu queria ressaltar para vocês a confecção desse documento, que para a gente passou a ser muito importante, os alunos, e essa conversa inicial, quando a gente, então, explica o regimento, a gente explica os tipos de moradia, a gente explica o porquê de que está sendo pedido aquele documento, inclusive explica para ele que se em qualquer momento durante a residência dele ele vier a necessitar desse alojamento, ele tem direito de tê-lo. Então, é isso que eu queria ressaltar. Eu, novamente, agradeço muito a participação dos outros colegas e agradeço também a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada. Ok, professora Simone, muito obrigada pela apresentação, excelente, excelente mesmo, né? Já com uma experiência em relação à questão da residência, regulamento próprio, definição, inclusive, de infrações para aqueles que não cuidem devidamente desse espaço. Nos trouxe informações muito preciosas para essa discussão. Eu queria agora abrir a discussão, ver se alguma pessoa tem alguma pergunta. Eu vi aqui no chat. Não, alguém já levantou aqui a mão. Simone, você mesma. Eu mesma. Eu acho que tinha alguém que pediu antes para falar. Tinha alguém que durante a fala, acho que da Kátia, alguém falou, eu não me posso esperar. Quem pediu para falar pode se manifestar, por favor, durante a apresentação inicial. Boa tarde, fui eu. Meu nome é Marco Antônio Batista, supervisor aqui da disciplina da residência de ortopedia do Hospital Universitário de Londrina. Acho que foi o Marco Antônio. Oi? Tá ouvindo? Estamos sim, professor, pode falar. Não, mas eu acho que é uma questão que é só questão de eu procurar no site da residência, eu fico sabendo, era só para saber uma questão de número de vagas, mas não há importância nenhuma. O foco, eu estou vendo que o foco aqui da discussão é sobre moradia e alojamento. Aqui no Hospital Universitário de Londrina, a gente não dispõe de alojamento para pós-graduandos lato sensu e apenas dormitórios para dormir durante o plantão noturno. Então, para nós aqui, a nossa residência aqui, o nosso espaço físico aqui é muito diferente aí de vocês. São instituições bem maiores e que de muito mais anos, né? A gente aqui somos mais jovens, então foi somente para saber se um dia tiver que fazer um alojamento, né? Foi bacana aí as instruções e as orientações. Obrigado a todos. Ok, professor, obrigada também. Quem mais gostaria de falar? Eu vou falar com a Simone agora, tá? E depois, professora Kátia, queria falar também? É isso? Tinha levantado a mão? Vamos, Simone, vamos caminhando então. Eu queria perguntar para a Kátia e para o Alexandre se vocês... eu entendi que lá no programa, lá na instituição da Kátia, vocês não oferecem moradia, vocês oferecem uma bolsa auxílio moradia, correto? Kátia. Isso? Sim, isso. Teve moradia uma época quando o número era pequeno, e aí depois, a partir do momento em que não coube todo mundo da Unesp, foi de iniciar o auxílio, mesmo quando ainda não era obrigatório. Perfeito. Por que eu queria fazer a seguinte pergunta? Uma observação de muitos anos que a gente teve aqui é o seguinte, e sempre, desde que a gente conseguiu oferecer moradia, isso tem mais de 30 anos,
sempre foi oferecer moradia. A gente nunca teve a opção de oferecer uma bolsa auxílio. Só que a gente percebe algumas dificuldades, ainda que seja oferecer a moradia. E uma das dificuldades que a gente tem, os nossos quartos normalmente não são quartos de uma pessoa, são quartos de dupla ou de tripla. Então, em geral, são quartos em que você pode acomodar 2 pessoas ou, no máximo, até 3, quando o quarto é grande. Entretanto, o que a gente observa em alguns momentos é que alguns alunos, eles se inscrevem, estão lá no quarto, e depois de um determinado momento da residência, eles às vezes fazem grupos entre eles que decidem, por exemplo, morar em uma outra região da cidade, até por um querer próprio. E nisso acaba ficando uma vaga, ela fica retida como usada, e não é infrequente a gente ter, inclusive, às vezes, dificuldade de fazer esse controle do uso do próprio alojamento. Isso existe. A gente já teve alguns mecanismos aqui. A gente já teve o mecanismo de catraca, a gente já teve vários. Já teve um período em que foi um hotel, não era nem o nosso próprio prédio de alojamento. Então, a gente tinha até um certo controle, mas mesmo assim, uma vez ou outra existia dificuldade de saber exatamente quem habitava, quem não habitava. Então, o que eu gostaria de perguntar para os dois é como vocês pensam, porque assim, eu concordo com o Alexandre. A solução eu não acho que é uma bolsa, eu acho que é oferecer a moradia, objetivamente. Porém, eu acho que precisa, e além disso, ter o regimento. Mas, porém, além disso, eu acho que a gente precisa ter uma forma de fazer um controle de maneira que seja razoável. Quer dizer, você está oferecendo a moradia, ok, você está ali, está programado, mas então o aluno precisa fazer justo, né? Ele precisa fazer jus a isso. Então, eu gostaria de saber como vocês pensam, quando, Kátia, você teve essa moradia lá, como é que vocês faziam, se faziam controle, Alexandre, como você pensa esse controle, porque a gente tem discutido isso nesse momento aqui. Simone, é uma parte, inclusive, do que eu ia te perguntar, você já respondeu, era o tipo de alojamento, porque como que eram... São prédios, eu já até te falo, nós temos prédios diferentes, são 3 prédios, mas né? São quartos, normalmente são quartos duplos ou triplos. Com banheiro. Todos eles têm banheiro. Acho que congelou a Kátia. Kátia? Tá. E sabe uma coisa que eu tinha que perguntar, depois eu acabo respondendo. O que vocês têm 100% de adesão, todos resolve ficar? Então, não, isso que é interessante. Nós não temos nenhum caso de nenhum processo pedindo ressarcimento, nada por moradia, até porque a gente oferece a moradia. Se alguém pedir, a gente tem vaga para oferecer. Mas estou escutando. Está conseguindo me escutando? Me ouvir? Não, eu queria saber, a adesão é 100%? Não é. Nem todos os alunos, por isso que eu chamei a atenção bem para essa diferença entre a moradia permanente e ocasional, porque tem muitos alunos que, ao saber que existe essa opção, caso ele necessite em algum momento, durante a residência dele, usar essa moradia, ele pode usar, mas não em caráter permanente, então eles entendem que existe essa proteção, eles podem ter. Então, isso é bem interessante, porque faz com que nem todos os alunos peçam. Não sei exatamente se faz com que não peçam, mas eu acho que eles entendem que se eles precisam, eles vão ter o recurso para ser usado, o benefício. Então, uma outra coisa que eu queria ressaltar, em todos os alojamentos, nós temos áreas comuns, isso é importante. Nós temos uma área comum de estudo, nós temos Wi-Fi, todos os benefícios do hospital tem lá instalado, e nós temos uma cozinha comum, a gente tem uma área que a gente chama de, como se fosse de relaxamento, tem televisão, enfim, a parte social,
também todos os alojamentos. A gente tem essa área que é muito interessante. Existem, inclusive, salas de auditórios nesses alojamentos. Caso eles precisem fazer alguma reunião, precisem fazer alguma aula, a gente também tem. Então, isso também é interessante. No caso do Alexandre, que estava pensando na moradia, né, é interessante considerar isso, porque eles precisam, a gente entende o seguinte, porque o que acontece nos quartos? Os quartos, por não serem individuais, eles precisam compartilhar um ambiente. E no quarto, eles têm um ambiente de uma pessoa e um ambiente da outra pessoa. Entretanto, alguns, às vezes, podem ter alguma dificuldade, tá lendo, tá estudando, tá vendo uma aula, uma coisa assim, para compartilhar o ambiente. Então, a gente entende que, tendo essa área a mais de estudo, eles têm essa parte flexível. Então, é interessante pensar nessa área, vamos dizer assim, de apoio ao aluno. Isso é importante, pelo menos a gente percebeu que isso era importante para eles. E aí, foi bom. A gente acabou de fazer, no alojamento 3, a gente acabou de criar agora uma área de apoio ao residente, ao aluno, né? Na verdade, nem é do residente, mas é do aluno técnico e da pós-graduação. Na Faculdade de Medicina, na realidade, a gente tem os outros residentes, na época que tinha oferta, era dentro do próprio hospital, né? Então, era uma ala do hospital que era destinada a esses quartos com um número pequeno de residentes. O que a gente tem na faculdade, que a gente já pensou em avaliar, mas aí teria que ampliar a construção. A gente tem moradia para os estudantes, né? A gente tem para os graduandos a moradia. Mas o que acontece? A gente tem vários cursos, né? E com a questão das cotas das universidades públicas, a gente está, inclusive, com a moradia estudantil superlotada. Então, se houver a gente pensou nessa questão de ofertar como vocês fazem, né? Ofertar geograficamente ou por alguns critérios e não utilizar a bolsa. Mas aí a gente precisaria tentar construir isso daí e avançar para isso. Isso é praticamente inviável. Para nós, é mais confortável manter o auxílio, né? Mas se puder haver algum processo seletivo, aí poderia ser algo diferente. Um aspecto que eu acho importante para a gente discutir é como que a gente pode criar ou ter algum instrumento técnico em que a gente consiga, por meio desse instrumento, classificar o aluno de maneira bem técnica, de forma que a gente, quando vai oferecer a moradia, a gente consiga escaloná-los de uma maneira assim, quem tem a preferência 1, preferência 2, preferência 3, de forma que você consiga ser, vamos falar como se a gente conseguisse ser, vamos falar técnico, bem técnico mesmo, olha, a gente tem as vagas, mas a gente vai alocar os alunos seguindo eu botei até assim uma classificação como se fosse socioeconômico, enfim, social, alguma coisa assim. E eu, outro dia... Sociodemográfica, talvez, né? Vários critérios que a gente pudesse usar, elencar, e aquilo ali tivesse um modelo em que a gente preenchesse e ele gerasse uma forma de você classificar o aluno de maneira que fosse bem justa para todos, né? Para quem realmente precisa e quem não... Porque, assim, o que acontece? Às vezes, o que acontece é que o aluno que realmente precisa, ele, às vezes, acaba ficando sem a ajuda da moradia. E, no entanto, a instituição tem a moradia para oferecer. Então, eu hoje reflito muito sobre isso. A gente tem alunos, por exemplo, o que acontece, a residência médica, enquanto tem um regimento dizendo lá o que a gente deve fazer para seguir, na residência multi, a gente usa por similaridade. Para o fellow, como ele é aluno médico, a gente também está usando por similaridade.
Porém, quando chega, por exemplo, o aluno da pós-graduação, você às vezes acaba não podendo oferecer, e às vezes é um aluno que precisa mais. Então, assim, a gente tem discutido isso hoje aqui. Como é que a gente pode ser mais igual, né? Simone, Kátia, obrigada aí, Simone, pelos comentários. Não sei se a Alexandre vai querer trazer também algum comentário em relação a isso. Eu vou tentar ser sintético. Vitor também, logo em seguida eu chamo o Vitor para uma pergunta, que já levantou aqui a mão. Pode falar, Alexandre. Eu vou tentar ser sintético e tocar em três pontos. A nossa estratégia para moradia, como escolher os alunos e depois a lei e a sua interpretação. Então, como eu disse, a gente escolheu o caminho da moradia propriamente dita e não de reembolso ou de pecúnia. E aí nós exploramos quatro possibilidades. Uma, construir. Isso obviamente tem uma implicação enorme, porque, como eu disse, tudo é financiado pela própria instituição. Isso significaria um investimento muito grande. A segunda, reformar ou adaptar algum imóvel que nós tenhamos. Nós temos algumas casas aqui nas redondezas, mas teria que ser um número razoável de casas. Elas têm, obviamente, uma arquitetura que não favorece esse tipo de coisa. Então, de novo, ocupar um conjunto de imóveis que estão destinados à expansão da própria instituição para moradia. Uma terceira modalidade, a gente começa a ver aqui na cidade de São Paulo a reprodução de um modelo que é muito comum na Europa, que é o de empresas privadas que constroem prédios para moradia estudantil. Então são quartos para 1, 2 ou 3 estudantes, e aí eles fazem acordos com as universidades. Esse sistema na Europa funciona muito bem, e eu posso dizer porque eu tenho uma filha que usa esse sistema na Alemanha, e lá é baixo custo. A gente tem visto aqui na cidade de São Paulo, pelo menos, um custo muito alto, que não justifica esta escolha, pelo menos por enquanto. Talvez quando mais players entrarem nesse mercado a gente comece a ver redução de preço. E aí uma quarta alternativa, que é essa que está vencendo no momento, que é o aluguel de um conjunto grande de apartamentos. E aí a gente, obviamente, entra na questão da região, né? São Paulo é uma cidade enorme, com um trânsito horroroso, e nós temos múltiplos campos de estágio em distâncias que aqui para a cidade de São Paulo nem são tão grandes assim, mas dependendo do lugar onde a gente escolher esse apartamento, o residente vai passar 4 horas no trânsito todo dia. Então a gente vai oferecer a moradia, mas ninguém vai usufruir deste benefício, porque transforma a vida do residente médico ou multiprofissional numa coisa muito ruim. Então, no momento atual, nós estamos com o nosso time aqui de facilities procurando imóveis que tenham apartamentos num número razoável, e a nossa ideia é alugar um apartamento, um conjunto de apartamentos, e conforme o tamanho do imóvel, alocar um número X de residentes. E a nossa ideia é possivelmente estender isso de alguma forma para os nossos alunos com fragilidade socioeconômica também das nossas graduações. Essa conversa de moradia, ela inclusive antecede a história da residência por conta dos nossos alunos das graduações na área de saúde. Aí a segunda questão é a escolha do aluno, né? A gente tem mais conforto nessa área porque nós temos um programa muito agressivo de bolsas para os nossos alunos que tenham fragilidade socioeconômica, e nós temos um grupo de pessoas dentro da instituição que faz essa análise por ocasião de todo o processo seletivo do vestibular para a medicina, para a enfermagem, para a fisioterapia, e no ano que vem para os 3 programas novos que nós estamos lançando, de odontologia, engenharia biomédica e administração em organizações de saúde. Por conta da legislação, nós devemos ficar circunscritos a cursos que sejam especificamente da área de saúde ou que perifericamente toquem a área de saúde. E aí nós temos esse time que hoje analisa as vidas
de todo e qualquer aluno que peça bolsa para a gente, porque o nosso programa ele não é baseado em classificação no processo seletivo, e sim em necessidade. Então, o primeiro colocado do vestibular não necessariamente vai ter uma bolsa se ele não conseguir demonstrar necessidade socioeconômica. Esse programa ele é mantido com doações e renúncia de receita, e a gente já desenvolveu aí uma tecnologia que nos deixa confortáveis para analisar a situação socioeconômica e regional, geográfica do aluno. E aí vem, por fim, o meu último comentário em relação à lei. Imaginando que a gente consiga identificar esses apartamentos e fazer uma classificação dos alunos que realmente necessitem, por conta de condições financeiras e de lugar onde eles têm as suas casas, isso também não nos dará garantia de isenção de liminares, de processos, etc., porque a lei ainda é vaga e ela deixa para as Coremes e para as entidades a sua regulamentação através de um regimento, mas é um regimento que não tem poder, obviamente, de lei, né? Nada do que a gente faz dentro de um programa de residência médica tem poder de lei. Então, mesmo que nós tenhamos sucesso em fazer tudo isso que eu descrevi, e que isso não comprometa sobremaneira as nossas finanças, de forma que, para atender a lei da moradia, eu precise reduzir o número de residentes, ainda temos esta situação que não necessariamente a gente vai resolver este problema do ponto de vista da lei e dos seus questionamentos. Muito obrigada, Alexandre. Eu vou somente fazer aqui uma reflexão antes de passar a palavra para Vitor, que a questão da lei é que ela é trazida, é muito bem-vinda no sentido de ser muito justa, necessária. A única condição é justamente a estrutura, seja financeira, seja de estrutura física, desses hospitais disponibilizar essa residência. Nós estamos aqui com 3 experiências exitosas, podemos dizer que sim, exitosas em relação, de certa forma, a uma aproximação de cumprimento da lei. O INCA, com já a residência em si mesmo, a moradia em si, sendo disponibilizada aos residentes. O Einstein, não disponibiliza a moradia em si, mas disponibiliza um valor percentual, acho que de 30%, Alexandre, foi isso? Não, no momento nós não disponibilizamos nada, nem dinheiro, nem moradia. Não, tinha entendido que sim. Não, o 30% é um exercício teórico para provisão de recursos ao longo dos anos, imaginando que este seja o valor que nós vamos investir neste aluguel, IPTU, condomínio destes múltiplos apartamentos. Entendi. E aqui em Botucatu, né, que tem essa experiência de disponibilizar um auxílio moradia, né? E aí lembrando que, do ponto de vista, como já colocado, que a lei é muito frágil ainda, do ponto de vista de definir o que é que ela realmente quer dizer com a questão da moradia. Na verdade, da forma que é colocada, é direito de todos, independentemente da condição social, e nós sabemos a inviabilidade disso acontecer, inviabilidade econômica mesmo, né, para a realidade que a gente tem no país, principalmente os hospitais públicos, a estrutura dos hospitais muitas vezes muito antigas, às vezes até existia uma moradia para esses residentes e que foi substituído o espaço por leitos hospitalares em função da necessidade, né? Então, é um desafio grande que nós temos, até porque quando essas questões são judicializadas, independentemente de o aluno, de um residente precisar ou não, a lei é reconhecida e os juízes têm dado o direito como certo e revertendo em pecúnia, né? Então, eu passo a palavra agora para o Vitor, que levantou a mão, quer fazer um questionamento. Pois não, Vitor? Boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Vitor dos Santos, eu sou advogado, chefe da assessoria jurídica do Grupo Solar Conceição de Porto Alegre. Nós somos uma empresa pública federal da União e temos tido bastante ações judiciais em relação ao auxílio moradia, porque a gente não concede nenhum tipo de moradia aos nossos residentes, a não ser o alojamento necessário para os plantões, né, durante o exercício da atividade. Um questionamento que eu tenho para o Alexandre, que ele trouxe, ele falava muito liminar na apresentação dele,
E eu queria entender, porque nós não temos nada parecido nas nossas ações judiciais, já são 37 hoje, dessas 85% a 90% já iniciadas esse ano. Então virou-se um filão de ações judiciais, né? Mas você fala em liminares, né? E eu não tenho tido pedidos liminares, só tenho tido pedido de indenizações por perdas patrimoniais, né, em face da não concessão da moradia durante o período da residência. E eu queria entender o que você quer dizer por liminares. São pedidos para concessão durante o programa, é isso? Os dois que nós temos aqui são relacionados a processos passados, residentes que já deixaram a instituição. Eu obviamente, eu me sinto mais confortável em dar um laudo de eletrocardiograma do que falar de liminares, então eu posso te passar até para o nosso grupo jurídico aqui para eles te explicarem melhor, mas são processos relacionados a residentes que já deixaram. Sim, então eu imagino que seja um pedido de indenização também, conversão em pecúnia da moradia não concedida, né? Provavelmente. Mas não sei te dar mais detalhes. Sim, entendi. Porque eu, como vi que era um levantamento em várias instituições de São Paulo, eu fiquei na dúvida para ver se aí o cenário estava sendo um pouco diferente do que a gente tem sentido aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Mas muito obrigado pelo esclarecimento, Alexandre. Obrigado. Posso fazer um comentário? É um comentário adicional de uma ação a mais que a gente faz, que foi muito bem lembrada até pela minha colega, que eu sou a supervisora da área de ensino, mas a gente, obviamente, não trabalha sozinha. Eu tenho a Cláudia Neila, que é minha colega, a gente divide tudo que a gente faz lá, e ela lembrou bem uma outra ação que a gente passou a fazer a partir desse ano, que nós criamos, nós percebemos que os alunos, e aí é uma coisa para a gente compartilhar também, ver o que vocês acham, que a ideia nossa é aprimorar isso. Nós percebemos que os alunos, às vezes, chegam na instituição, eles vão direto para os programas, e aí a gente sentiu falta, na verdade, de algo que fosse institucional recebendo o aluno. E aí nós criamos o que a gente chama de Semana do Aluno. E nessa semana, hoje, esse ano especificamente foi o primeiro, foram 3 dias, é para todos os alunos. E nós temos, nessa semana, nós temos ações que são de interesse de todos e ações que são específicas de cada classe de estudante. E entre a parte que é de interesse de todos, nós aproveitamos para colocar o assunto alojamento. E aí, nessa parte, a gente coloca exatamente isso que a gente explicou. Quais são as regras, o que é necessário, o que é importante cumpri-las para que não perder o seu direito. Então, queria só ressaltar isso, que foi uma medida que a gente adicionou àquelas que eu mostrei, que a gente passou a adotar também. Então, é interessante isso, caso vocês façam essa recepção, considerar esse momento, né? Isso tudo é gravado direitinho, então, assim, quanto mais coisa a gente fizer, melhor, né? Obrigada. Posso falar? Sim. Não, então, eu até tinha posto um slide, mas aí depois eu acabei tirando, que a gente tem a recepção e, inclusive, a gente tem a residência multi aqui também, né? Só que ela é uma residência bem menor, ela tem poucos anos, ela tem aí em torno de 5, 6 anos. A gente tem 6 programas e a gente tem em torno de 50 residentes da multi. E a gente, inclusive, há 2 anos, 3 anos, a gente faz a recepção coletiva e eles têm um curso, que na realidade são meses, que eles vão acessando, alguns presenciais, alguns online, e a gente coloca todo o contexto que a gente precisa. Agora, eu acho riquíssimo o debate, mas a gente também tentar entender que são situações diferentes, né? Porque eu falo, pela residência, eu discuti a moradia e levar, né? Eu coloquei aí o valor mensal de 189 mil e 2.300.000 anual de orçamento da Unesp. Com a questão da permanência estudantil, a Unesp como um todo tem déficit de alojamento para aluno,
né? Então, nós estamos falando do mesmo recurso, para o mesmo lugar, em que é praticamente inviável a gente discutir construir ou dar moradia para uma pessoa que é formada e que vai dar plantão para complementar o seu rendimento mensal e não ter moradia para graduação. Então, é uma realidade totalmente diferente, mas aí eu acho importantíssimo, até depois vou entrar em contato com a Simone, a questão da gente ter essa análise sociodemográfica, se caso a gente for obrigado a avançar para isso, né? Ou a gente fazer a análise que o Alexandre fez, junto à reitoria, do custo mensal, do custo de construção, com análise sociodemográfica. Será que a gente não consegue melhorar a vida de mais pessoas utilizando o mesmo dinheiro? Né? E aí, de novo, a gente vai depender um pouco de como que está essa discussão aí da lei. Né? Mas então, acho que temos aí várias alternativas e cada um tem que pensar na sua realidade. Né? Acho importantíssimo. O Alexandre e a Simone trouxeram grandes contribuições aí para as minhas anotações e para a minha discussão interna aqui na Unesp, né? E o Alexandre também acho que pode ajudar. Achei isso perfeito, Kátia, porque assim, eu fiquei super interessada também, Alexandre, como que vocês fazem essa análise? Porque eu acho que a gente pode fazer uma coisa em colaboração, entender quais os elementos que vocês valorizam nesses dados. Isso é importante, porque à medida que a gente trabalha junto e a gente colabora um com o outro, a gente consegue fazer coisas que são mais sólidas, entendeu? Então, assim, isso é bem legal. Estou à disposição aqui. Obrigada. Tudo certo, está paciente liberado. Desculpe. E depois, se possível, né, se vocês avançarem nessa proposta aí, Simone, você, o Alexandre, aí fica a proposta da Kátia também, vocês depois compartilharem com os demais hospitais, né, que estão aí precisando. Sim. Inclusive, esse documento, se vocês quiserem, é porque ali ficou um pouco borrado, porque eu tirei, era de uma aluna, né, específica, então eu posso depois dar para vocês um modelo dele vazio, assim, e a gente pode até estudar como aprimorar esse documento, né? Isso é importante. Ok. Zé Geraldo, pode falar. Bom, quando a gente teve a ideia de fazer essa discussão, né, a gente tinha feito em maio uma reunião com a doutora Roseli Stanhover, que era na época, a coordenadora da Comissão Nacional de Residência Médica do MEC. Né? E por que a gente conversou com ela? Porque eu também trabalho no Hospital Federal, né? E a gente tem também sentido alguns processos contra o hospital em relação a tentar receber algo pecuniário depois da residência. E, na verdade, os dois grandes pagadores de bolsas no país são o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Isso tudo acaba em precatórios. Ou seja, o próprio MEC é o Ministério da Saúde, que são os que mais sofrem hoje em dia com esses processos. E a doutora Roseli, na reunião também estava o setor jurídico do MEC, então tinha uma advogada específica para essa situação. Eles ficaram bastante sensibilizados, né, e já estavam com conhecimento desse problema. E a ideia que ficou era da gente fazer uma proposta de mudança da lei. Né? Então, também na época, se achou que o período agora eleitoral não permitiria isso, até porque seria uma mudança de lei talvez não tão simpática, né? Então a gente não conseguiria passar isso, isso tem que ser um projeto de lei ou um decreto-lei, né? Então isso não passaria talvez pela Câmara e pelo Senado. Então ficou acordado com o MEC que eles fariam uma proposta de mudança de lei a partir do ano que vem. Inclusive nós fizemos um convite à doutora Roseli de participar dessa mesa aqui, e ela tinha aceito, né? Só que nesse meio tempo houve uma troca da coordenação, e quem ficou na coordenação não se sentiu seguro de participar dessa discussão. Acho que não conhece de repente o assunto de maneira adequada,
Mas essa mudança foi meio surpresa e talvez não tão boa, porque nós estamos com pessoas novas lá que talvez não conheçam o assunto. Então, a gente talvez tem que conversar com eles de novo para sensibilizá-los para a mudança no começo do ano que vem. Eu acho que esse ano é um ano perdido já para esse tipo de ação, mas para o começo do ano que vem, eu acho que nós temos que fazer uma nova investida junto ao MEC para mudar a lei. Eu não tenho ainda certeza absoluta qual é o tipo de proposta de lei que tem que ser apresentada, né? Afinal, é um benefício que os residentes também têm, né? Então, só para relatar essa situação aí junto com a Coordenação Nacional da Residência Médica, que a gente teve aí uma discussão ao longo desse ano. Alexandre, não sei se quer conversar. Eu não acho seu ponto ótimo, porque a gente deve ser pragmático nessas coisas, né? Então, se quem vai pagar este auxílio é um ente público, ou vira precatório, ou sai do orçamento do MEC ou do Ministério da Saúde, já orçamentos combalidos, ou sai do próprio hospital, que deixa de fazer alguma outra coisa, né? Se ele sai de uma entidade privada, como a que eu trabalho, como toda entidade privada, a gente faz escolhas, ou eu atendo aquele número de residentes, ou eu diminuo o número de residentes. Isso, certamente, em nenhum dos casos serve a saúde ou a educação, né? Esse é o primeiro aspecto. Depois, a Kátia trouxe um ponto que eu acho muito importante, né? Quem é mais necessitado? Um residente que tem uma bolsa e dá os seus plantões, ou um graduando que não tem nenhum nem outro, né? Então, de novo, leis não se discutem, são cumpridas, mas eu acho que o teu ponto é muito, muito pertinente, muito importante, porque eu acho que existe uma inversão de coisas aqui. No momento, nós precisamos de mais e melhores programas de formação médica, né? E eu acho que, levada ao pé da letra, esta lei inibe a formação médica no Brasil, se a gente for colocar na ponta do lápis, especialmente se a gente começar a considerar retroação para residentes que já deixaram os programas. Então, num mundo ideal, uma revisão da lei seria extremamente bem-vinda, né? Eu já fui residente, como vários aqui, morei na moradia, e para mim foi importante, mas eu acho que a gente precisa levar tudo isso em consideração, caso contrário, a própria viabilidade dos programas fica comprometida. Tem um outro ponto de vista, que é a questão do que tu falou. O hospital tem que fazer escolhas de gasto, onde gastar o dinheiro, né? Eu tenho 600 residentes e 900 leitos para assistência. Eu vou fechar leito de assistência para dar leito para residente? Então, um residente que recebe uma bolsa, né? A bolsa não é a melhor maravilha do mundo, mas é uma bolsa razoável, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser realmente bem estudada. A questão é que, se você fecha leito, não vai justificar ter 600 residentes. Vai cortar residente, né? Não vai fazer sentido, né? Você vai ter menos pacientes, você vai ter menos isso, menos aquilo, então você não vai precisar ter 600, 700 alunos naquela instituição. Então, eu concordo com o Alexandre, acho que ele colocou uma coisa importante, a discussão, exatamente a discussão de onde a gente coloca o valor. O que tem valor? Que de fato você tem alunos que, inclusive, ele não quer morar na residência. Ele quer morar lá onde ele mora, ele tem dinheiro para morar ou na própria casa onde ele habita, ou em outro lugar que ele deseja. Mas aí o que a gente percebe, e a gente tem visto alguns colegas relatarem, é que existem, inclusive, alguns processos de pessoas que não necessitam daquela moradia para viver, mas elas entram pedindo dinheiro porque quer receber. Então, assim, essa é uma discussão muito importante. Eu acho que talvez não seja uma mudança radical da lei, mas uma adequação de que esse oferecimento, ele precisa talvez ter um critério para ser oferecido. Então, talvez não seja exatamente uma mudança radical, mas que seja algo que a gente possa acrescentar, mas que dê respaldo para essa reflexão. Quer dizer, quem realmente necessita, você tem aquele espaço para oferecer.
Agora, de fato, eu também acho, eu concordo com o Alexandre, eu acho que a se oferecer, você oferece a moradia, não o dinheiro, porque senão a gente não vai parar nunca, né? Eu acho que, José Geraldo, é importante aí que a gente deixe nessa agenda aí para a Brauê, né? Sinalizar a Brauê participar dessas discussões, porque só vai realmente mudar alguma coisa, efetivamente, a partir da mudança da lei. Enquanto isso não acontecer, os hospitais ficarão realmente em dívida, né, com esses residentes que podem entrar na justiça e eles têm o direito de um quinquênio, do último quinquênio do curso. Vamos supor, se hoje, 2020, ele terminou a residência, nos últimos 5 anos, a partir do momento que ele entrar na justiça, então, 2022 até 2017, entendeu? Então, ele recebe aí pelo menos 3 anos de ressarcimento, né, em pecúnia pela residência, pela moradia, que não tinha no período da sua residência. Como eu estava comentando, né, a lei é muito bem-vinda do ponto de vista de angariar a simpatia da sociedade, né? Mas quando a gente vai colocar em prática, as dificuldades são muitas. No Hospital Santa Isabel, por exemplo, as bolsas são bolsas do Estado, as bolsas de residência, e não há disponibilidade de moradia e nem de auxílio moradia. É uma vulnerabilidade que esses hospitais, né, estão enfrentando atualmente, porque são hospitais filantrópicos, né, hospitais privados, mas hospitais filantrópicos, então não tem uma reserva robusta para situações desse tipo, se um grande número de residentes resolver, por exemplo, entrar com processo. Então, é algo que precisa ter um aprofundamento de discussão realmente com a maior brevidade possível, não dá para a gente ir empurrando, porque isso pode se tornar um grave problema lá na frente, né? Obrigando o gestor a fazer escolhas, né? E escolhas que vão trazer consequências desagradáveis para a residência, caso diminua o número de residentes, para a sociedade, se tiver que reduzir o número de leitos para compor moradia para o residente. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Essa lei foi criada para quê? Para servir a todos os residentes, independentemente da condição social, ou para atender aqueles que não têm uma condição social favorável e que realmente precisariam desse auxílio. Então, são questões que, ao se elaborar a lei, ao se modificar a lei anterior, ao se inserir determinadas palavras, né, determinados artigos e parágrafos, é preciso que esses legisladores aprofundem a discussão, né, na efetivação também do que está sendo proposto ali, para não ficar na letra, né, realmente se tornar ação. Bem, mais alguém quer fazer algum comentário? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat se tem. Não, eu acho que não. Bem, gente, José Geraldo quer falar mais alguma coisa para a gente? Nós estamos já com um horário bem avançado, eu acho que foi uma discussão bastante rica. Nós estamos chegando ao final, né? A gente tem muito a agradecer aí aos nossos palestrantes, a Simone, o Alexandre e a Kátia, né? E a ti por coordenar essa mesa. E essa sessão está gravada, vai ficar depois na página da Brauê, então vocês podem compartilhar depois essa gravação para outros hospitais. E a gente tem acompanhado aí essa metodologia de ficar no YouTube, é muito bom, porque o pessoal segue vendo, né? Então acaba gerando aí um número de pessoas que informação bem maior do que no momento aqui. Mas acho que foi muito bom, acho que foi altíssimo nível de discussão e depois que vocês conseguiram apontar bem direito o problema, né? E o que o Vitor ali do Hospital Conceição de Porto Alegre falou, ele está com vários processos lá, a gente está sentindo que são os escritórios de advocacia que estão especializados em processar essa ação. E isso está ocorrendo em todo o Brasil, não é só aqui. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que ficar de olho mesmo. E tentar dar uma solução. O ano que vem, quando tivermos um novo ministro, teremos um novo coordenador, e aí nós temos que tentar conversar de novo para
tentar modificar essa lei. Ok, muito obrigada. Muito obrigado, viu? Boa Muito noite. obrigada também. André, Kátia. Obrigada, Zé Geraldo, Kátia. Parabéns, foi muito bom. Foi um Parabéns. prazer estar com vocês, viu? Conhecê-los e fico à disposição. Eu deixei aqui meu e-mail. Tá? Salvei aqui já. Assim que eu sair das minhas férias na terça-feira. Obrigado. A gente conversa, Alexandre, também, né? Para a gente poder trocar essa figurinha. Obrigada, gente. Tchau. Gente, prazer, boa noite, viu? Vamos fazer uma foto aqui do grupo antes de sair. Ih, Alexandre, volta. Alexandre. Acho que ele saiu. Faz aí a foto. Vai ficar no YouTube depois lá? Depois a gente pode... pode lá. A gente tira de Doutora lá. Mônica, pode deixar que depois eu faço uns prints para fazer umas postagens, viu? Pronto, é bom Perfeito. divulgar na página da Brauí. Tá bom, Adriana? Sim, Obrigado, pode obrigado. deixar. Tá, Tchau, boa gente. noite a Tchau, todos. gente. Boa Boa semana. noite. Ótimo fim de semana a vocês todos. Obrigado, Adriana. Beijo. Adriana, quando eu Nada, puder, eu só- te mando a gravação e a listagem, tá? Ah, perfeito, doutor.